Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Fala Gol. É o podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará, nossa grande parceira. O podcast Fala Gol, como você já sabe, sempre trazendo um assunto sobre saúde e bem-estar. Você pode nos acompanhar no nosso canal do YouTube, no Spotify e também nos seguir lá no Instagram Fala Gol Podcast. E hoje nós trouxemos uma convidada para conversar com a gente sobre aleitamento materno, que é a doutora Diva Fernandes. Tudo bom, doutora? Tudo bom. Doutora, muito obrigada aqui pela sua participação, tá certo? Bom, eu que agradeço também a oportunidade de falar no aleitamento materno, especialmente nessa boa parceria entre a Sociedade Brasileira, A cooperativa, a Cooperativa de Obstetrícia e a Cooperativa de Pediatras. Perfeito, perfeito. Esse é o nosso objetivo. Como eu falei aqui no início, é levar a informação com segurança, com credibilidade para a nossa população. Porque hoje, doutora, a gente vem observando, esse foi um dos pontos do nosso, da ideia de fazer esse projeto, né? Que a gente está vendo muita informação, assim, você consegue ter informação muito fácil na internet, né? Na palma da mão aqui, você pega um celular Vai longe. E vai longe, sem sair de casa e vai longe. Vai né? longe. Porém, tem um efeito colateral. Nem tudo que está ali você pode confiar. Né? Então, hoje, mais do que nunca, a gente está vendo a importância de ter profissionais capacitados para você ter uma segurança naquilo que você está recebendo, naquela informação. Então, esse ambiente aqui, esse canal que a gente vem trabalhando, é justamente para a pessoa se sentir segura. Pronto, aqui eu posso tirar as minhas dúvidas, como no caso hoje que a gente vai falar sobre aleitamento materno, né? Então a gente fica muito grato pela sua participação aqui. Na realidade, existem muitas opiniões na internet que não são evidências científicas. São experiências próprias, são experiências de poucas pessoas. Sim. E que as pessoas utilizam aquilo até para divulgar se promover. Se promover, né? E de uma forma até um pouco ingênua, que tem coisas que a gente sabe que não é daquele jeito. Sim. Então, você que trabalha com isso, você vai vendo. Só que a pessoa que não sabe, ela vai engolindo, né? Vai engolindo. Ela vai engolindo. Esse é o grande problema. E é um efeito colateral da nossa... A tecnologia, ela nos trouxe muitos benefícios, claro, né? A gente não pode esquecer. Mas existe o efeito colateral também, que são esses malefícios de você ter muitas opções de informação ali, mas nem tudo você pode confiar. E acaba que você vai confiando, às vezes, em um profissional, não pela sua capacidade técnica, mas sim o seu número de seguidores. E pela sua capacidade de comunicação. De comunicação, né? Que às vezes a pessoa se comunica bem, mas não necessariamente ela tem um embasamento científico ali, como você falou. Então, o nosso alerta é esse, né? É tentar levar essa informação de uma maneira um pouco mais leve, mas que tenha um embasamento, que traga aqui um profissional que realmente tem esse conhecimento. Então a gente vai falar sobre aleitamento materno. Desde qual momento que a mãe ela começa a se preocupar no aleitamento? É apenas quando a criança nasce, ou antes do nascimento já dá para ela ter alguma postura, algum tipo de comportamento que vai ajudar nesse aleitamento? O aleitamento materno se baseia especificamente em informações. Informações com bases científicas, né? E assim, a mulher, a partir do momento que ela estiver grávida, ela poderá começar informações sobre o aleitamento materno. Muitas mulheres procuram muitas informações sobre o parto, sobre o período do parto, sobre aquele momento mágico do parto. Então ela está certíssima, mas ela se lembra que o parto é um dia ou dois, e o aleitamento materno é mais tempo, é muito mais tempo, né? Então a gente que trabalha com criança e que conhece os benefícios do aleitamento materno, a gente sempre procura dar informações. Por exemplo, existe uma proposta interessante da Academia Academia Americana de Pediatria e da Sociedade Brasileira de Pediatria também, de se fazer o pré-natal pelo pediatra, que não é nada a ver com o pré-natal clínico do obstetra, não tem nada a ver. Na realidade, o pré-natal pediátrico se baseia em informações que a mulher deve ter logo quando ela engravida.
faz em paralelo ali, em paralelo com a obstétrica. O ideal seria que ela tivesse várias informações, sim, oportunidades, um grupo de conversas entre mulheres, para que uma tirasse as dúvidas das outras pessoas, as dúvidas das outras pessoas, e que pudesse se unir sentindo-se empoderada, porque o aleitamento materno é um protagonismo da mulher. sim. Se ela não quiser amamentar, se ela não tiver sensibilizada, se ela não tiver vestida a camisa do aleitamento, ela se enche de dúvida, e qualquer dúvida é uma possibilidade de um desmame. É mesmo. É. Então, quando ela tá insegura e com essa dúvida, afeta o fato dela Se sentir impotente em resolver aquela situação. Imagina uma situação qualquer, 15 dias de vida, o bebê, a mulher com aquele menino na mão, ele chora o dia todo, ele só quer peito. Ela bota no peito, aí ele larga o peito, aí daqui a pouco é peito. Aí o que ela vai pensar? Meu leite é fraco, eu não tenho condição de amamentar esse menino, eu vou matar meu filho. Né? E com isso ela vai se enchendo de dúvida, e ela vai terminar caindo na conversa de vamos dizer, uma blogueira aí qualquer, Sim. que diz que tal leite é bom para o menino dormir. Ainda tem isso. Aí, ainda tem isso. Levando em consideração o nosso papo inicial das informações Sim. que tem na internet, que Sim. são inúmeros. Sim. Né? Então ela ainda chega, diz assim, o bebê não dorme, ele só quer peito, ele não me dá um descanso, eu estou cansada, ele não dorme de noite, ele está com o nariz obstruído, ele está fazendo cocô mole, meu filho está morto, vai morrer, o que é que eu vou fazer? Né? Então, são essas dúvidas que poderão passar na cabeça da mulher, e que se ela tivesse conhecimento sobre o que é um bebê, vamos dizer assim, síndrome do bebê normal, conforme o Moisés e o Tiago Vanucci, eles falam. São dois profissionais que a gente segue, que assiste a aula deles, ele diz, síndrome do bebê normal. É tudo normal. É a síndrome do bebê normal. Normal, é tudo normal. E aí, se essas informações chegassem a ela antes do nascimento, sim, com certeza, haveria uma melhor compreensão daquele momento. Claro. Né? Por que o bebê chora? O bebê chora. Mas por que o bebê chora? O bebê chora porque está com fome, porque está com frio, fez cocô, fez xixi, quer a mãe, está com saudade do aconchego. Né? Ele precisa daquele momento junto da mãe. Ele estava num canto maravilhoso, o útero, mas ele precisou sair, que ele já estava grande o suficiente para sair. Só que o bebê nasce imaturo. O bebê nasce com a boca pronta para mamar. E o resto vai se organizando ao longo da vida. Ele não enxerga direito, ele não respira direito, ele respira de uma forma irregular. Né? E o coração bate mais rápido. Ele quer soltar um pum e não consegue. Não consegue. Né? Então, ele faz parte do amadurecimento, que a gente chama de esterogestação. Né? Então, é uma gravidez que continua fora da barriga, porque o bebê continua imaturo. Então, ele tem um estômago pequeno, que cabe 5 ml na primeira semana de vida. 5 ml? 5 ml de leite. Então, para ele mamar, tirar os 5 ml, vamos ver aqui, se ele vai gotinha por gotinha, uma gotinha, 1 ml tem 20 gotas. Para ele tirar 5 ml, ele passa um bocado de tempo. Né? Que pode ser, por isso que a gente diz, aleitamento materno é livre demanda. Então, 1 ml são 20 gotas. 20 gotas. Aproximadamente, né? 20 gotas. Então, para tirar 5 ml, seriam 100 gotas. 100 gotas. Então, ele precisar mamar bastante para exasiar. E o leite materno é uma substância biológica inteligente. Né? Que ele evoluiu durante quantos bilhões de anos? Né? Eu não tenho nem ideia, né? Sim. Então, ele tem tudo que o bebê precisa naquele período. Ele tem vitamina A, ele tem anticorpos, ele tem células-tronco. Células-tronco? Células-tronco. Que bacana. Então, o bebê não precisa de mais nada. Nem de água. Nem de água. As pessoas têm uma mentalidade que... Essa história de muito calor agora da água, não. Às vezes ele chora com sede, então ele dá aquela mamadinha pequena e passa a sede e ele mama. Ele vai dormir. Aí acorda daqui a pouco. Mas, doutora, esse menino tem um prego no berço. Toda vez que eu boto, ele acorda. Mas é assim mesmo. O bebê precisa de colo.
E é importante que a mãe tenha consciência disso. E o pai também, porque esse menino foi feito a dois. Dois, sim. Né? Então, existe a paternidade, que é importante que a gente diga que é aquele homem que é a principal rede social que a mulher tem em casa. Né? É aquele homem que está fascinado também por aquele bebê, porque o bebê, quando nasce, a primeira coisa que ele faz é seduzir os pais, para garantir a sobrevivência. Então, se ele seduz o pai, ele garante a sobrevivência, porque a gente faz tudo que pode pelo bebê. É verdade. Então, o bebê, nessa extragestação, ele quer mamar todo o tempo. E é importante que ele mame. O estômago dele é pequeno, ele nasceu com um reflexo chamado voracidade. Ele quer mamar tudo. E o leite é maravilhoso, mas é super digestivo. Porque na raça humana, nós não podemos ficar longe do bebê. O bebê é imaturo. Entendeu? Ele é muito indefeso, né? Indefeso. Os 3 primeiros meses são cruciais. É de uma vulnerabilidade extrema. É muito dependente. Vamos se lembrar, a girafa nasce, se ela não correr, o leão come. Né? O mamífero nasce correndo. O bebê humano, não. Ele fica lá paradinho e a gente tem que cuidar dele. Eu conversei com a obstetra que ela falou exatamente isso. Ela disse que o ser humano é o único animal que não nasce e fica em pé ali nos primeiros momentos, né? Não nasce com autonomia. Não nasce com autonomia. Nenhum. Engraçado, né? É a extragestação. Ele vai precisar evoluir fora da barriga. Como um bebê canguru. Depende do leite da mãe, vai ficando mais forte. E aí, quando ele nasce, doutor, em que momento ele já começa a mãe já pode oferecer o leite? Qual é o momento, assim, que... Na sala de parto. É mesmo, já? Se todos os dois estiverem bem, mãe estiver bem, e o bebê estiver bem, não tiver com depressão respiratória, qualquer coisa, os dois precisam ficar juntos. Por muito motivo. O pai também precisa estar naquele momento ali. Né? Ele pode dividir o que a gente chama de golden hour. É a hora dourada. Né? Ou seja, aquela hora onde o bebê conhece a mãe, os dois olham no olho um do outro. Né? Onde ele se contamina com as bactérias da família, que a nossa pele tem bactérias. Da minha casa. Você tem as bactérias da sua casa. Né? Então, o pai e a mãe estão ali, então eles botam o bebê pele a pele, para ele tanto trocar o calor, porque ele se aquece junto, como forma o vínculo naquela hora, né? Porque há necessidade de ser formado o vínculo. Quando ela vai mamar e ela vai vamos dizer assim, tomar o leite com os anticorpos das bactérias que ele se contaminou. Que colonizou ele, as bactérias da família. Né? Então é chamado hora dourada, porque é uma hora que é importantíssima. O aleitamento materno começa a se formar antes dele nascer e se concretiza naquela hora. É um momento emocionante para todo mundo. E aí ele mesmo vai procurando. Ele mesmo vai procurando. Então essa história de você, por exemplo, que às vezes quando a criança nasce, vai pro berçário. Sim. Isso não atrapalha, não? Demais. Pois é, eu imaginei isso, porque se ele tem que estar ali no aconchego da mãe, mas aí quando termina ali, aí vai pro berçário, depois do berçário... Isso era uma conduta antiga, que agora a gente... Não tem mais isso. Evita o máximo. Existem alguns serviços que ainda fazem isso, mas não há necessidade. Se o bebê e a mãe estão bem, eles dois vão ficar juntos, pelo menos uma hora. Sai da sala os dois juntos. De parto juntos. Juntos, e fica lá enquanto isso termina. Quando o parto termina de fazer o delivramento da placenta, se for um parto normal, termina de fazer a sutura, e eles dois estão ali. Estão ali. O pai também pode dividir com a mãe ali essa hora dourada. Ela está anestesiada, ou está cansada, ou está emocionada, o pai pode botar o bebê perto dele. E ficar, porque aquilo é importante para manter o calor, para organizar. Imagine você num canto de 37 graus. Aí, de repente, vai para um canto de 17 graus. Acho que é frio, né? É um frio. Como se tivesse tomado um banho de gelo. Então, ele precisa de calor. A gente conversou aqui sobre reanimação neonatal com a doutora Cid Neumann. Sim, ótima. Foi perfeito. E ela falou uma coisa interessante. Ela disse que lá já
tem um local, caso o bebê tenha algum problema, aquecido, né? O berço aquecido. O berço aquecido já justamente pensando nisso, né? Para você ter essa... E aí, e essa questão de ir pro berçário, eu achei interessante de ficar com a mãe, porque até por questão de não trocar bebê, né? Não trocar bebê, não contaminar com as bactérias do berçário. Do berçário. Há uns tempos atrás, a gente chamava berçário de campo de concentração de bebês. Horrível, né? Pois é, mas é lá onde os bebês ficavam e sem a mãe. Separados. Hoje ninguém pode separar. Se o bebê estiver com algum problema, ele precisa de socorro. Sim. Aí é outra coisa. Outro ponto, né? Eu não vou nem entrar nesse ponto, mas aí ele precisa de um ambiente diferente. Para isso que tem um pediatra na sala de parto. Sim. Porque ele fica olhando, se você notar que ele está com desconforto respiratório, ou está com isso ou com aquilo outro, então ele tem que agir. Porque aquele período é o período de ouro, né? É o período de ouro. Tanto para o aleitamento como para a sobrevivência. Tudo, sim. Então aí ele fica junto da mãe e nos primeiros momentos, nos primeiros minutos de vida, ele mamar. Já pode mamar. Já pode mamar. Olha que interessante. Ele já pode mamar. Existe até alguns vídeos que se bota o bebê aqui, ele vai se arrastando até o peito. Vai, né? O arrasta ao peito. Ele vai procurando, mexendo na boca. Aí ele pode lamber. Ele pode provar. É um mamífero, né? É mamífero, gente. É um mamífero. É um cachorrinho, quando nasce, ele fica ali. É um mamífero. Então... E o mamífero precisa de colo. Como é que o mamífero dorme de noite? Tudo aconchegado. Por isso que a gente diz que a cama compartilhada não é aquele absurdo que se pode fazer. A cama compartilhada é uma estratégia fantástica para manter o aleitamento materno. Porque a mulher cansa. Né? Se o menino passa o dia, por isso que ela tem a rede de apoio. Ela precisa de uma pessoa para casa dela para poder não visitar, mas para botar a mão na massa. Sim, entendeu? Para organizar a casa, para poder ajeitar a cozinha, para lavar alguma roupa, para ela se dedicar 100% ali à criança, né? ao bebê. Existe uma proposta que é antiga, que eu não sei se ainda foi para frente, que era a licença maternidade de 1 mês. Mas eu acredito que até agora não. Licença maternidade, perdão. Paternidade, né? Porque a licença maternidade já tem, né? Até 6 meses. Até 6 meses. A paternidade também. A paternidade, uma licença paternidade maior, até 6 meses. É, bem interessante. É interessante. Existe nos países, tipo Suécia, as coisas, Dinamarca, sempre tem essa maternidade. Porque o pai sofre ali. Sofre. E porque a criança, ela... Em outro ponto que eu ia falar aqui, depois que ela começa a mamar, né? Pegou o peito ali. Ela mama pouco, né, doutora? Assim, aliás, não tão pouco, porque ela tem 5 ml para encher, né? Às vezes não desiste, por isso que ela quer daqui a pouco de novo. Aí vai. E aí, e ela vai de tempos em tempos acordando, ela não sabe o que é dia e noite, né? Ela troca o dia pela noite. Pois é, então ela não sabe o que é dia. E aí entra o pai, que realmente dá um apoio ali para poder... O pai pode ajudar trazendo água para a mãe. Já pensou? Você tá com sede, porque dá sede, a mamãe dá sede. E o pai da criança ele dá um copo d'água. Já facilita. Ajuda. Ficar com a criança, né? Fica com a criança enquanto ela vai tomar um banho. Ela tem que tomar banho, tem que se alimentar. Tem que se alimentar. Não faz mal ela comer um prato de feijão amamentando, não. Mas ela pode se sentir mais valorizada. Claro. Descansar um pouco, né? Descansar um pouco. E aí, quando então ele começou a mamar já na maternidade. Já na sala de parto. Na sala de parto, né? E continua no quarto, né? Mamando. E aí começa essa rotina. Isso. E é só o peito. Né? É só o peito. E aí vai. E essa questão de a mulher, quando a criança nasce, ela já tem o leite suficiente? Não, ela não tem leite. Ela tem o que a gente chama de colostro. Sim. Que é um concentrado. Que às vezes nem sai direito, o bebê tem que mamar muito para sair uma gotinha direito. Aquela gotinha é um concentrado dos anticorpos da vida toda. E é um concentrado, ele é amarelo porque tem bastante vitamina A ali. Que o bebê não recebe a vitamina A via placentária. Ele recebe via colostro. Então ela precisa colocar o bebê para mamar do mesmo jeito que está mamando. E daqui a 2, 3 dias é que vai aparecer o leite. Entendeu? Então ela tem que ter essa paciência. Agora é uma paciência. Por isso que a rede de apoio é importante. É muito importante, né? Importante. E é importante também que ela tenha conhecimento sobre isso. Né? Porque eu vou contar uma história assim bem interessante que aconteceu comigo. Sim. Minha neta nasceu.
Aí eu estava lá, acompanhei o parto, etc. Tal, pô. Aí a colega olhou para mim e disse: ela não tem leite, você quer que eu dê logo uma fórmula a ela? Olha, logo para quem? Ai, Jesus, digo, não se preocupe, ela não tem, mas vai aparecer. Porque o leite não aparece com 2 horas nascido, não. Sim. Não aparece mesmo. Tem colostro, a mãe tem colostro, então ela vai tomando colostro e vai... Aquele colostro tem uma função fantástica, ele vamos dizer assim, é laxativo. Então ele vai expulsando aquele mecônio, que é aquela substância negra que fica dentro do intestino. Que sai naquele cocô mais escuro. Mais escuro, até vir o cocô meio esverdeado, aí depois vem o cocô As mães se assustam, não? Com aquele se assusta, todo mundo se assusta. Por isso que ela precisa de uma orientação anterior a isso. No pré-natal pediátrico, porque o pré-natal pediátrico não é para examinar a mulher. É para conversar sobre o bebê, sobre o bebê normal. Aí aquela história a síndrome do bebê normal. Perfeito. E aí, então, aí sim, aí ela disse para se você queria usar a fórmula e você disse que não. Não, ela disse, não se preocupe, não, que não tem, mas vai aparecer. Pronto. E apareceu? Apareceu, claro, claro. Outra coisa importante, existe trabalho já mostrando que a introdução de fórmulas infantis antes do bebê mamar é passível de desenvolver alergia à proteína do leite de vaca. Que isso é um horror. É um aquela horror. APLV, né? APLV. Né, que a gente tem que saber que existe e que o uso de fórmula antes do aleitamento materno ou o uso de fórmula precocemente, de forma não oportuna, pode desenvolver a PLV. E aí, aí é complicado, né? Não, é complicado. Não vamos falar nisso não, porque eu me arrepio. Porque aí, mas com o tempo a criança fica pro resto da vida com a PLV? Poderá ficar ou não. Não, né? Poderá ficar ou não. Então, pronto. E aí a criança vai mamando, o leite vai aparecendo. Aparecendo e vai... E aí, mas, doutora, com ela mama muito, né? Assim, sim. E ela só mama, então tem que ficar ali. Não ocorre de ferir o peito? Ocorre, alguma coisa do tipo? Às vezes ocorre. Se o bebê precisa abocanhar o mamilo todo, o mamilo, a auréola, melhor dizendo, o mamilo é na ponta, a auréola que ela tem que abocanhar tudo. E para isso ela não pode fazer uso de chupeta. Entendeu? Porque senão ele vai fazer o que a gente chama confusão de bicos. Porque o mamilo, quando o bebê vai mamar, ele puxa o peito para dentro da boca e vai até o palato mole. O bico fica no palato mole. E ele faz expressão em cima da auréola. Tá? Então, tá desse jeito, tá. Então, tá normal. Agora, se ele bota um bico na boca, bota uma chuquinha com chá de erva doce, bota uma aguinha uma fórmula, qualquer coisa, ele vai confundir o peito e vai machucar quem? A mãe. A mãe, que não é de borracha. Sim. Que é de pele. Entendi. Entendeu? Então, o fato de você dar outra coisa para ele ficar colocando na boca ocasiona ele confundir ali. Ele não sabe, né? Não sabe o que é. Ele está na fase de aprendizado, né? O bebê, ele vai lá mamando, ela vai querendo, a mãe vai identificando que com o tempo ele vai fazer um intervalo maior. Porque aqueles reflexos que eles trazem durante, que a gente chama reflexo inato, que ele nasce com ele, vão diminuindo aos poucos. Né? E o leite vai se modificando. Não disse que o leite era uma substância biológica inteligente? Sim. Pois é, então ela vai se modificando. Se o bebê, por acaso, de 3 meses, é diferente do leite do recém-nascido. Porque o leite recém-nascido tem mais gordura, e se for prematuro, tem mais gordura ainda. Né? Tem mais vitamina A, e depois ele vai se adaptando à necessidade do bebê. Quando é uns 4 meses, eu digo assim, entre 3 e 4 meses, eu digo que o bebê fica meio fofoqueiro. Ele mama, aí já está fazendo um intervalo maior, ele está mamando, aí alguém fala lá fora, ele vira, claro, já começa para poder prestar atenção. Atrás de fofoca. Antenado. Antenado, exatamente. Então ele vai ficando assim. E depois, com 5 meses, 6 meses, ele vai ficando quase sentado. Que chega na hora da introdução de alimentos. Entendeu? Certo. Uma coisa importante para a gestante, que eu tenho visto que algumas pessoas às vezes confundem, é ficar com medo de comer, por exemplo, feijão. Como é que eu vou proibir uma mulher de comer feijão no Ceará?
Não tem sentido. Faz parte, né, da Faz culinária. parte da nossa culinária, da nossa cultura. Então a mulher tem que comer de tudo um pouco. Se ela comer feijão, ela come arroz, ela come batata, ela come bode, ela carneiro, ela pode comer peru, ela pode comer frango, ela pode comer tudo que ela quiser. Porque a comida de uma nutriz é variada e colorida. Por quê? Porque quando for com 6 meses, fica mais fácil introduzir os alimentos do bebê. Porque o bebê já conhece o sabor da manga pelo leite, já conhece o sabor do feijão pelo leite. Então, impacta mesmo a alimentação. Impacta. Então, se a mulher ela come, por exemplo, chocolate muito doce, aí prejudica também. O chocolate, se a mulher for daquelas que chora por chocolate, porque tem alguns chocolatras na vida, ela pode comer um pedaço pequeno, sabendo que elas comer uma barra de chocolate vai dar cólica no bebê. Entendeu? Então ela come aquele pedacinho para matar à vontade. Mas se ela ficar comendo, dá cólica. Assim, por exemplo, tomar muito café também dá cólica, tomar muito leite também dá cólica. Não precisa você comer muito para ter bastante leite. A mulher precisa comer alimentos saudáveis. Eu não conheço nenhuma mulher que quis ficar gorda depois que teve o neném. Pelo contrário, né? E a amamentação é uma das estratégias para redução do peso. Perfeito. A mulher também é beneficiada. A gente precisa falar também da mulher. Já que ela é protagonista do aleitamento, ela precisa ser beneficiada com leite materno. E ela é. Ela reduz estatisticamente câncer de mama e de ovário. Eu já vi alguns trabalhos dizendo que melhora se ela tem crise de enxaquecas frequentes, diminui a crise, a intensidade e aumenta a periodicidade. Por conta do aleitamento materno. Algumas mulheres dizem, realmente, doutor, nunca mais tive enxaqueca. Olha aí. Né? Ela diminui o peso, ela reduz câncer, ela reduz o risco de anemia pós-parto. Porque depois do parto, o útero se contrai e sangra menos. Então, ela diminui. Se ela diminui o peso, ela vai diminuir o risco de artrose na gestação. É uma cadeia aí que vai desencadear. Porque o benefício é a curto, médio e longo prazo. Assim como o bebê. O trabalho do César Vittori, de Pelotas, ele demonstrou que os bebês amamentados, ele acompanha uma coorte de crianças amamentadas desde 1980, aproximadamente. Então, de lá para cá, ele notou que as pessoas que eram amamentadas mais tempo passavam logo no vestibular, tinham um melhor desempenho escolar, conseguiu emprego mais rápido. É mesmo. E hoje a gente sabe que o leite materno também protege o desenvolvimento do cérebro. Além da criança estar sempre mais estimulada porque está perto da mãe. Porque realmente a amamentação ela traz um relacionamento social muito grande, né? Assim, um vínculo muito forte com a mãe, porque ele tem que estar lá, né? Corpo a corpo e corpo a corpo e olho no olho. Olho no olho ali e boca na pele da pessoa, né? Então, assim, é realmente uma troca muito forte uma troca muito forte de relação, né? Sim. Assim, é muito... e aí, doutora, eu fiquei com uma dúvida em relação que você falou quando vai doendo, né, o peito da mulher. Sim. Mas aí, o que é que... Certo, vai doer porque se ele machucar, se ele pegar errado, ele vai doer. E aí, como é que ela faz para poder... Porque fica, assim, se tá doendo, uma coisa é você ficar ali com sede, né, e bebe uma água, ficar cansada e descansar. Mas doendo deve ser... Tem que ver, assim, às vezes a gente precisa encaminhar a criança para o banco de leite. Fortaleza, Ceará tem vários bancos de leite que dão apoio à mulher também nessas horas. Boa. Então, ela pode tanto ajudar a ordenhar o leite, tirar o leite, porque às vezes fica tão cheio que fica doloroso. Então, ela pode ajudar, o banco de leite pode ajudar a ordenhar e utilizar aquele leite nas crianças que estão na UTI, que precisam de leite materno. E pode também corrigir a pega, porque isso é uma pega errada. Normalmente, antes de ferir, a gente tem que saber que o bebê tem que ficar bem aconchegado à mãe, barriga com barriga. A mulher não pode ir para o bebê é que tem que ir para a mãe. Né? Então ela fica bem aconchegada, o bebê fica bem aconchegado
e normalmente resolve a pega do bebê, né? Não precisa ter medo do nariz se afogar no peito da mãe, porque sempre fica um espaçozinho que ele respira normalmente. Porque muitas vezes eu vejo as pessoas pegando assim, tirando o peito do nariz do menino. Com medo que ele pare de respirar. E o pior é que às vezes ele termina puxando o bico da boca do bebê sem querer. Entendeu? E aí dificulta também ele se acostumar com o pega. Existe, por exemplo, depois que ela termina de mamar, ela pode passar um pouquinho de leite ao redor do leite que sobrou. O leite mesmo. O leite mesmo, porque ele tem propriedades cicatrizantes e anti-infecciosas. Boa. Né? E ela pode também colocar no sol um pouco, para poder ficar com a pele mais resistente. Mas que tem que saber que a pega correta como é. A pega correta é a mulher bem apoiada, o bebê todo encostado nela e não pode doer. Se tiver doendo, tá pegando errado. Ela coloca mais, puxa mais ele para perto dele e não tenha medo, bota ele para perto dele que ele mesmo corrige. Então, na realidade, e isso é talvez um procedimento que ela tem que fazer logo no início, né? Porque no início da amamentação por piscina, porque ele também está aprendendo, né? Ele está aprendendo. É um aprendizado mútuo. Né? É uma troca de aprendizados ali. Então, ela tem que então, essa informação é muito importante. Sim. Que aí entra essa questão do pré-natal pediátrico. Do pré-natal pediátrico. Pediátrico que você orienta a isso, porque... E não usar bico de chupeta nem mamadeira, para não confundir o bebê. Para não confundir, né? Não há necessidade. A gente vê, voltando àquele seu assunto, a gente vê algumas blogueiras oferecendo chupetas com aqueles cristais Swarovski. Ainda tem essa. E pode procurar. Cristais Swarovski. Na chupeta. Então é uma chupeta cara que eu acho que dava um belo... como é o nome? Enfeite pendurado assim para poder, porque não tem função, né? As pessoas criam para poder lucrar né? em cima de uma coisa desnecessária. E não tem um benefício comprovado de que vai melhorar a amamentação. Não, tem benefício comprovado que vai atrapalhar a amamentação. Que vai atrapalhar, né? Que vai atrapalhar. Não é que vai melhorar. Então, pronto. Aí passou desses primeiros momentos, a mulher começou realmente, agora criou uma rotina, né, de mamar. Essa questão de 3 em 3 horas, isso é mito ou realmente acontece? Isso foi inventado pela indústria. Foi, né? Infelizmente, tenho que dizer... Nada contra a indústria, mas a indústria precisa de verdade. Mas precisa de verdade. Não, livre demanda, o bebê não esqueça que existe uma coisa chamada relógio. É o bebê que está querendo, porque ele precisa amamentar até ele sentir o gosto de gordura e ficar saciado. E ele mesmo solta. Ele mesmo solta. A livre demanda é o bebê mamar nas duas mamas. Por exemplo, ele está mamando aqui, aí ele larga, fica quietinho. Porque às vezes ele dorme, né? Talvez. Ele não dorme mamando. Ele dorme, ele solta o peito e dorme. Sim. Aí você bota ele no outro peito para continuar amamentando. Aí ele mama um pouquinho e larga. Pronto, oficialmente ele está saciado. Encerrou por pouco tempo. Aí você bota ele no local, ou bota no bebê canguru, ou fica com ele, né? Qualquer coisa. Daqui a pouco ele quer mamar de novo. Ele, vamos dizer assim, o comportamento dele quando ele quer mamar é chorar. Ou chorar, ou então procurar o peito. Fica procurando. Fica procurando o peito, enfiando a mão na boca, né? Ele mete a mão na boca e quando ele começa... E é interessante que se dê essa orientação, que quando ele começar a procurar o bico, o peito rodando assim do lado pro outro, que você bota logo. Porque às vezes ele chora tanto e fica tão estressado que você tem que acalmar primeiro ele para depois pegar o peito. Entendeu? Então, essas coisas assim, desse jeito, a gente é discutido no pré-natal. Quanto mais informação a mulher souber, mais empoderada ela fica. Claro. Mais assim... Mais segura, né? Mais segura, né? Porque você não pode... Outra coisa, quando você faz uma orientação dessa, você não pode julgar a mulher. Você não pode reclamar com ela. Você tem que acolher e perguntar qual é a dúvida dela e tirar a dúvida dela da melhor forma possível. Claro. Eu não posso ser um general, né? Mas eu tenho que ter segurança para isso. E é bom que a mãe
vá com o pai e de preferência com a avó. Porque a avó é de uma outra geração que muitas vezes, por exemplo, há uns anos atrás se dava suco de laranja com um mês de vida. Nos anos 70. Nos anos 70, se dava, eu vi prescrição dessa. O suco de laranja no primeiro ano, um mês de vida. E hoje a gente sabe que leitamento materno é até 6 meses exclusivo. E até 2 anos complementados. Ou mais. Se chegar um menino com 3 anos mamando, eu acho ótimo. Não tem problema. Não tem problema. Que é isso que eu ia até entrar, porque assim, a gente agora entendeu essa questão de 3 em 3 horas, não é livre demanda, né? Porque na realidade, 3 em 3 horas é a hora que a fórmula infantil leva para esvaziar do estômago. Entendeu? Então foi uma estratégia. Meme? Como é que chama? O quê? É um meme? Um meme criado pela indústria. Então, 3 em 3 horas ficou na cabeça das gerações. Nós estamos a 3 em 3 horas. Aí bota ali no reloginho. Não precisa, né? Não é. Então, por exemplo, de madrugada, você tá dormindo com o bebê é quando ele for atrás, não é você acordar ali, vamos só, ele se alimentou meia-noite. Então 3 horas da manhã eu vou ter que acordar. Não, de jeito nenhum, deixa ele espera ele reclamar. Quando aí ele reclamar, você bota no peito. Você pode se sentar em qualquer canto, na cadeira, você pode sentar na cama, você pode sentar numa rede, dependendo do tamanho do bebê. Espera ele. Ele vai, e aí ele pode mamar. Se você estiver cansada, você amamenta deitado, dormindo. Bota o peito para fora e o bebê dorme. Mama. E ela consegue descansar. E essa questão do arroto também, né? O arroto é outro mito. É mito? É outro mito que foi criado, não sei, pela indústria precisa, né? Porque o menino engole ar para caramba, né? Mas se estiver só amamentando... Só amamentando, às vezes ele arrota, às vezes ele não arrota. Às vezes você dá nos 2 peitos, fica esperando, ele não arrota. Aí você bota para deitar. Daqui a pouco ele começa a ficar inquieto. Quando você levanta, ele arrota. Ele arrota. Ele pode arrotar ou não. Não necessariamente você precisa esperar ele arrotar. Agora tem que ficar perto. Claro. Né? Tem que ficar perto. Tem que ficar observando. Não dá para você ir... Deixar ele num berço e sair. Embora, não dá. O ideal é ficar até com ele, né? Assim, até deitado com ele o tempo todo. Deitado ali com ele. Né? É muita vulnerabilidade que o bebê até 3 anos tem. Então a gente tem que entender isso, que a mãe tem que entender isso. Não dá para ela sair para fazer a parte social da vida dela tão necessária, aliás, né? Mas ela precisa aguardar um pouco. Esse é o período que ela é mãe. Pronto. E aí, essa questão você começa a amamentar, a mãe começa a amamentar, aí sai o leite, mas ela acha que saiu pouco e aí ela começa a complementar com fórmula. Dá problema isso? Muita. Né? Muita. Mesmo o aleitamento materno é tão importante que mesmo misto ele é importante. Mas não há necessidade, porque o peito não é transparente. Então você não vê a quantidade de leite que o bebê toma. Diferente da mamadeira. É diferente da mamadeira. Então ele mama e quando ele larga o peito, você bota para o outro peito, oficialmente ele tá saciado. Por isso que é importante uma coisa chamada puericultura, que vai sistematicamente ao serviço de saúde, ao pediatra ou ao enfermeiro do serviço público, faz muito bem também, para acompanhar e pesar o bebê. Às vezes ela diz, olha, tá muito mal. Quando a gente vê, o menino engordou 1,5 kg no mês. Então, como é que ele não estava se alimentando? Ele está se alimentando bem. Tem horas que o bebê começa a ganhar pouco peso. Depois dos 4, 5 meses, ele começa a ganhar. Ele não vai entrar numa curva. E toda curva precisa desacelerar quando você entra numa curva. Então, a curva do cartão, da caderneta de saúde da criança é fantástica. Às vezes a mãe diz, tá aqui, olha como é que ele tá. O peso dele tá normal. A gente tem que acompanhar o bebê com parâmetros. Então, o que dá para mensurar é justamente pelo peso. Então, se a mãe tá com medo, assim, que ela tá dando de mamar, mas ela não sabe, porque você falou uma coisa que eu não tinha me alertado ainda. O peito não é transparente. Não. Então, a segurança da fórmula talvez seja essa. Ela de você vê a quantidade que ele tá tomando. E aí o peito você não sabe. Então, para você ter esse controle,
medindo medindo, vendo, por exemplo, se ele fica tranquilo depois que ele larga o peito, se a quantidade de xixi que ele faz. Se tá fazendo xixi, muito é porque xixi, tá mamando. Tá mamando muito, porque ele não bebe outra coisa. Então, o bebê que mama com tudo que tem direito, ele suja 6, 8 fraldas por dia. Xixi e cocô também? Xixi e cocô também. Outra coisa que é interessante, menino que mama, o cocô é água pura. É mole, bem mole. Por quê? Por conta da imaturidade do intestino. Se as fezes forem secas e bem formadas, ficava mais difícil dele evacuar. Claro. Então, o bebê que mama, ele tem, o leite tem muita lactose. Lactose materna, não é lactose outra aqui não. Que é bom para amadurecer o cérebro. Né? Então, tem outras substâncias que amadurecem o cérebro. E o cocô é mole. A mãe tem que saber que o bebê que mama é só cocô mole. Ele pode mamar e fazer cocô. Toda vida que mamar, ele faz cocô. Ou ele pode passar 3, 4 dias sem fazer cocô. É como se fosse uma pseudo-prisão de ventre, que não é, que é normal. O bebê pode passar 4, 5 dias, 10 dias sem fazer cocô. Se ele estiver mamando. Se ele estiver mamando. Desde que ele esteja feliz, alegre, satisfeito. E fazendo xixi, né? E fazendo xixi direto. Sim. Né? Faz parte da maturação do intestino. Mas fazer cocô também todo dia não tem... Pode fazer, não tem problema. Por isso que a gente diz assim, é livre demanda e a gente tem que saber que pode acontecer dele fazer cocô toda hora que mamar. No começo ele faz isso, como ele pode passar 10 dias sem fazer. Então, você tem que saber que existem essas variações e que a gente tem que avaliar o bebê está feliz, está rindo. Né? Se a gente está conversando com ele, ele está rindo, prestando atenção. Né? Eu gosto também de dar uma missão para o pai, dever de casa para ele. A mãe está amamenta. Quando amamentar, o pai pega o menino e vai conversar com ele. Olho no olho, do jeito que aquele rapaz fala tão bem da paternidade responsável. Eu lembrei do nome dele, é o Piaget, é uma coisa assim. Nomezinho assim. É um nome francês. Marcos qualquer coisa. Então, ele fala sobre a paternidade responsável e eu falo para os meus pacientes que os pais precisam aprender a conversar com o menino. Então, é olho no olho, o rapaz vai conversa de tudo. Conversa da inflação, conversa da feira, conversa do jogo de futebol que ele foi. Não interessa o que ele faz, ele precisa conversar com o menino. Para poder fazer vínculo e o menino aprender a olhar para o rosto humano. Entendeu? O bebê precisa se interessar mais pelo rosto do que pelo brinquedo. Entendi. Entendeu? Então, essa é a função... dever de casa do pai. Para poder... E aí, com quanto tempo ele... Porque quando ele nasce, ele não tem a noção, ele não enxerga não perfeito, enxerga, né? não. Ele enxerga somente 20 centímetros. Que é mais ou menos a distância do peito para o olho. O que ele precisa, né? Que ele olha tanto para lá. É o que ele precisa. E aí, com quanto tempo ele vai tendo essa visão mais periférica? Assim? Aí, eu gosto de pedir depois de um mês que o pai comece já a conversar. Porque com um mês e meio ele já precisa responder o sorriso com sorriso. Entendeu? Então é importante isso aí. Essa interação aí. Interação. Ele começa a olhar o mundo. Tem pais que não sabem pegar no bebê. É mesmo. Sabe por quê? Porque o homem não brinca de boneca. É verdade. Simples assim. Então fica difícil para ele. Ele pega, ele fica assim. Com medo, né? Eu tenho medo de quebrar. Calma, não é assim não. Outra coisa importantíssima, o bebê com cólica, que a gente ainda não falou. É comum a cólica. E quando a gente emborca o menino na mão da gente, melhora muito a cólica, porque dá uma certa compressão na dilatação do intestino. Então, segurando ele com a barriga para baixo. Na coisa palma melhor da mão. quando é a mão do pai, que é maior, bem grande. Né? Bota aqui, bota o bebê aqui, ele fica... Parece milagre. Melhora. E como é que a gente sabe que tá com cólica? É o choro? É o choro e às vezes ele mexe as perninhas. Que ele melhora com o peito. Às vezes ele tá com cólica que não consegue nem mamar direito. Por quê? Às vezes pela imaturidade do intestino dele, ele tem dificuldade de eliminar um flatus. Você falou que não consegue soltar pum direito. Aí fica desse jeito.
E aí, como é que você faz? Você bota ele como? Ele aí, porque quanto menos remédio eu der para esse menino, melhor. Né? A gente pode fazer massagem, pode fazer, como a gente chama, bicicletinha, que fica Mexendo nas perninhas. mexendo nas perninhas. O pai pode botar ele emborcado na mão, né? Que aí ajuda. Soltou um pum, resolve tudo. Pode levantar as perninhas assim também, para poder aumentar a pressão abdominal e soltar o pum. Então, se ele, pelo que eu entendi, se ele tiver, por exemplo, soltando muito pum, ótimo. Bom, né? É ótimo. É bom. É. Perfeito. E, doutora, quando você, por exemplo, a mãe, ela começou ficou com esse medo de não estar... Porque eu acho que essa é uma dúvida recorrente, né? Se o leite está saindo, E aí ela começou com a fórmula também, né? Ficou mesclando ali. Ela consegue tirar depois essa fórmula e deixar só no peito ou acho que fica mais difícil? Né? Algumas pessoas conseguem, mas elas precisam estar conscientes de que a fórmula não é o melhor caminho. Na realidade, a gente considera que a fórmula hoje é um produto super processado. Né? A gente não está agora com essa vibe de produto super processado. Sim. O leite, a fórmula é super processado. É uma proteína grande que sustenta um boi, que é cortada na indústria, que eu não sei como é que eles fazem, ela reduz para poder ficar quebrando, né? Vai quebrando as moléculas lá para poder... as moléculas para poder chegar para uma situação onde o bebê possa se alimentar. Isso é uma estratégia. Existem indicações de não dar leite materno. Existem indicações. Por exemplo, uma pessoa com HIV. Sim. Uma pessoa com HTLC, que é outro tipo de bactéria, ou outro tipo de vírus, um vírus que pode induzir o linfoma. Então, a pessoa não vai poder. Então, essas são as situações. Existe indicação, sim, da indústria. Por exemplo, a mãe morre. Se tiver, pode fazer uma lactação adotiva. Como é a lactação adotiva? É colocar o bebê para mamar o tempo todo e aparece leite. Numa outra pessoa que não está grávida. Que não estava grávida? Sim. Aparece leite? Aparece leite. Isso é o que os índios fazem. É mesmo? Mulher morreu de parto, uma filha dela assume aquele bebê. Eu não sabia disso. Então, se estimular a criança... Olha, a natureza é um negócio... É uma coisa fantástica. É um negócio, o homem tenta imitar, mas não consegue. Não. Tenta imitar, mas não consegue. Tenta, rapaz. É isso que a Índia primitiva, nossas Índias primitivas fazem. Morreu uma mãe ou bebê, qualquer uma delas pega o bebê e bota para mamar e aparece leite. Vai aparecendo leite. Vai. Então o leite ele não é produzido só porque a mulher está grávida. Não, ele é produzido pela sucção. Pela sucção. Olha que interessante. Muito. E aí, então pronto. Então a orientação mesmo é leite materno, fórmula, em casos específicos, né? Casos específicos. Mas eu acho que eu venho observando, até pelo fato de eu ver tanta fórmula, né, nas farmácias, que eu acredito que hoje as mulheres usam muito fórmula, né? Usa muito fórmula. Olha, a gente diz que o leite materno é padrão ouro. Né? Sim. Né? Padrão ouro. Por quê? Porque tem tudo que o bebê precisa, é de graça, é feito de uma mãe para o filho. Tem mil e uma coisas. A gente tem até o símbolo do aleitamento materno, que é um laço dourado. Um laço dourado. Porque de um laço dourado com aquelas formas assim, um é a mãe e o outro é o filho. Eles são beneficiados igualmente. Aí eles têm um laço para frente, assim, uma ponta de laço para frente, que indica dizer que os benefícios são continuados. E só existe laço porque tem nó. E o nó é o pai. É o apoio da família. É a rede de apoio. A rede de apoio, é qualquer coisa. E o pai é a pessoa mais próxima da rede de apoio. Sim. Ele está... Né? Existe... Na realidade, ele não é nem da rede de apoio, ele faz parte do processo. Do processo, né? Exatamente. Ele está ali junto, ele não teve a criança dentro dele e nem pode amamentar. Sim. Mas dá apoio... Ele é o que segura ali. É o que segura a rede. Né? É o olho que faz. É o pai que vai ficar agora prestando atenção. Tem pai muito jeitoso atualmente. Como eu sou de uma geração mais antiga, vamos dizer assim, eu vi pais de todo jeito. Eu estou vendo pais mais assumindo os seus filhos. Eles trocam a roupa do bebê. Esses pais têm história de dar banho do bebê, que a mulher fica com medo de dar banho, eles dão banho do bebê. Isso é um processo. Dorme com o bebê. Dorme com o bebê. Né? Então, existe pai mais atuante.
ultimamente. Eu vi pais de todo jeito. Teve pai que eu ia pegar com o menino depois de 1 ano. Foi mesmo. Mas Claro. faz parte da nossa história, né? E em relação a vacinas, doutor, assim, o leite materno, ele não isenta a criança de tomar vacina, né? Não, de Ele jeito tem nenhum. Ele que... protege a criança, É. porque passa os anticorpos para a criança, Uhum. mas ele não vacina a criança. A criança recebe os anticorpos da vacina, ou da vacina que a mãe tomou. Sim. Mas ele não está vacinado, ele precisa de vacinar. Ele precisa vacinar logo ao nascer, nos primeiros dias, da BCG e hepatite B. Uhum. Precisa tomar. Precisa vacinar aos 2, aos 3, aos 2, 4, 6 meses, aos 3. São muitas vacinas. São muitas vacinas. O Mas calendário vacinal é uma coisa assim, interessante. Hoje em dia, a obstetrícia já está recomendando a gestantes fazer a vacina contra a coqueluche e a celular, que é a DPT, que é a difteria, tétano e pertússia. Isso a ela celular. Ela já toma Ela na já gravidez? toma na gravidez, a partir da 22ª semana. Boa. Então, pronto. Em relação à amamentação, eu entendi ali que até 6 meses é só mama. Sim. A partir de 6 meses vai mesclando com uma... alimentação da família. E aí o que seria essa alimentação? Arroz, feijão, batata. Já pode dar. Pode. Mas mesmo que a criança não tem dente ainda nesse período. Mas tem a gengiva dura. Mas você precisa amassar. Precisa amassar. Não passa nada no liquidificador nem na peneira. É só amassando. Amassando no garfo. No garfo ela vai mastigando. Vai mastigando. E outra coisa interessante. A gente precisa dar comida separada. Nada de misturar aquilo. Tudo. Você amassa. Amasso a batata e dá batata. O bebê está numa fase de aprendizado. Ele então tem que aprender o gosto, né? A textura de cada alimento. Então, dá batata. Aí dá feijão, amassa o feijão e dá. Aí amassa arroz. O arroz, quanto mais cozido, mais empapado, melhor de amassar. Então, fica mais fácil você amassar e dar para ele. Pronto. A partir de 6 meses, você vai dar. O que é que você vai dar? Você vai dar 2 frutas por dia, uma fruta de manhã, outra de tarde, de preferência na hora do lanche. E você vai dar uma comida que a gente chama comida de panela, que é uma comida feita para a criança, que pode ser feijão. Ele pode ser arroz, pode ser um ovo inteiro, um ovinho cozido. Ninguém dá a fritura para a criança no primeiro ano. E aí você vai dando aquela comida e é importante que a criança participe da mesa com a família. Para ela ver as crianças, as outras pessoas comendo. As crianças que estiverem na casa, entendeu? Porque quem ensina o bebê a comer é pai e mãe. Então ele vai para a mesa também. Então ele fica olhando, daqui a pouco ele está mastigando, né? Então fica mais fácil de fazer a introdução. E aí ela começa essa introdução alimentar. E aí o leite materno entra em que momento, né? Continua livre demanda. Quando ele quiser mamar. Quando ele quiser mamar. Você não pode substituir a alimentação, por exemplo, ele está aqui querendo mamar e você dá uma comida. Isso daí já... Não, você faz assim, você bota duas frutas por dia e uma comida como se fosse um almoço. E o resto é mama. Essa é a hora que ele quiser mamar, ele mama. Quando você dá 7 meses, aí você introduz o jantar. Que pode ser uma sopa, pode ser a mesma coisa do almoço, com a mesma raciocínio, comida amassada, separada. Você deixa meio amassado. Amassa assim, deixa para ele começa a mastigar. Ele não tem dente, mas a gengiva é dura o suficiente para poder cortar ali o alimento. Então, se você, talvez com o tempo, ele vai pedindo menos a mama, com certeza. Né? Quando ele começa a ficar fofoqueiro, começa a olhar para o mundo, ele já dá um intervalo que você até se surpreende. A mulher diz, ele não quer mais mamar porque passa tempo. Não, mas é assim mesmo. O leite já mudou a configuração. O leite mudou agora para um leite para um bebê de 4 meses. E o leite, quando está perto de 6 meses, ele fica mais salgado. Diminui o doce, fica mais salgado para poder ele se acostumar com comida de sal. Olha que interessante, rapaz, essa natureza
fantástica. É fantástica, viu, doutora? É fantástica mesmo. Então, mas até quando ele pode mamar? Você falou até 3 anos, né? Tem criança? Até 2 anos. Existe um motivo de ser a orientação até 2 anos. Por conta da imunidade dele, que ele não fabrica anticorpos antes de 2 anos, e por conta do desenvolvimento do cérebro, que precisa dos substâncias que tem no leite materno para amadurecer o cérebro. Se o bebê quiser mamar até 3 anos, vai depender da família, dele, da mãe e do pai também, que participa dessa história. Não tem contraindicação. Não tem contraindicação. Mas então, assim, o mínimo é 2 anos. Mesmo que seja intervalos. Um intervalo. Não, agora ele vai fazer um intervalo. Às vezes ele passa a noite sem mamar. No outro dia ele amanhece o dia, mama. Aí a mãe vai trabalhar, volta de noite, aí ele mama. Quer mamar. Ele vai comendo tudo de casa, quando a mãe chega, ele mama. Quer mamar também, então perfeito. E os benefícios a longo prazo, a gente já está perto de finalizar aqui a nossa conversa. Então, a criança de diferença da criança que mamou e para a criança que não mamou. Né? O leite mesmo, o leite de mama, você até já deu uma pincelada no eles têm um desenvolvimento motor e cognitivo muito melhor. Isso é importante para todo mundo. Numa época competitiva como nós vivemos agora, se você tiver 2 ou 3 pontos de QI a mais, é muito bom. Com certeza. Então, a gente, a longo prazo, é isso aí. É mais saúde para o bebê e melhor desenvolvimento. Ele tem mais resistência, vamos dizer assim. Ele já tem... Um bebê que mama praticamente não adoece gravemente. Né? Não adoece de uma pneumonia, uma diarreia, uma desnutrição. Ele não adoece desse jeito. Ele vai ter sempre uma saúde melhor do que os outros. E um desenvolvimento cognitivo também. Ou seja, ele aprende mais rápido, ele fala melhor, porque a língua, olha quanto tempo a língua passou trabalhando. Verdade. A língua passou trabalhando para poder falar melhor. Então só traz benefício. Só traz benefício. A longo prazo, benefício para a mãe e para o pai, para a sociedade de modo geral, porque quantas latas de leite nós deixamos de produzir? Né? E você chega na farmácia, tem, né? Você tem de 0 a 3 meses. 0 a 3 meses, não sei o quê. E quando a gente fala que aleitamento materno é padrão ouro, você notou que as latas de leite estão tudo douradas? Dourada? Procure. Eu vou observar. Procure para você ver. Para ter essa... Para dar aquela informação. Uma jogada de marketing ali para poder... É isso aí. Porque a gente conversou aqui com outra pediatra também, ela falou que a indústria, ela tenta mas não consegue substituir o leite materno. Não tem como, né? A natureza mesmo. Bota dentro de uma lata anticorpos vivos. Não dá. Não tem como. Processado, super processado. Não tem como. Perfeito. Mas, doutora, você tem mais algum ponto que você gostaria de abordar aqui? Alguma mensagem para deixar? Não, eu estou assim, muito gratificada de ter conversado esse período aqui com você. Eu espero que você consiga divulgar da melhor forma. Perfeito, é o nosso objetivo. Objetivo disso aqui. O aleitamento materno é a maior importância do começo de vida da criança. Se você imaginar que um bebê que mora na periferia e um bebê que mora num canto mais beneficiado, se você coloca eles na curva, eles estão iguais. É verdade. É verdade. Então, isso é uma forma que nós temos de estimular o aleitamento materno, também estimular a qualidade de vida das crianças que moram em qualquer canto do país. Né? Faz sentido. Se você... A criança, a diferença não vai... Não, a diferença é outro aspecto social, mas aspecto de saúde, a curva vai ser a mesma. Até 6 meses é igual. É interessante. Tem trabalho desses. O doutor Jaime fez um trabalho desse nível aqui. Ele acompanhou crianças da colônia de pescadores e crianças do consultório particular dele. E a curva era igual. Olha aí, nos primeiros 6 meses. Nos primeiros 6 meses, que é só leite materno. Depois é que faz a diferença. Porque a quantidade de proteína que eles dão é menor, entendeu? A quantidade de alimentos é menor. Olha só, dificilmente, eu acho que não tem uma outra forma de você igualar a sociedade a um nível. Sim. O aleitamento materno faz isso.
igual. Porque socialmente há uma diferença muito grande, Muito né? grande. Mas o aleitamento ele consegue igualar as crianças O melhor ali. começo de vida. Olha aí, É o mas melhor pensando nisso, dá para você fazer muita coisa, né? Se Sim, você é o melhor começo de vida. é o melhor começo de vida. Não importa, você pode ser um bilionário. O bilionário É como o o faxineiro. É o melhor começo de vida. Perfeito. É isso que acontece. Por exemplo, os índios, eles nascem lindos, mamam, depois quando eles entram na coisa, que aí entra o problema de terras para cultivar ou alimentos para colher. Aí eles ficam magros, porque ficam somente no peito, e o peito só não tem, eles não têm outra comida para comer. Entendeu? Então, o peito é perfeito até 6 meses. Até 6 meses. Tem todas as calorias necessárias para criança. Tem ferro, só não tem vitamina D. Por isso que a gente pede para dar vitamina D. Vitamina D. Não há necessidade de você complementar com vitamina A, com vitamina C. Que já tem tudo. O leite já tem tudo. Só não tem vitamina D, que é do sol. Uhum. Que a pele do bebê absorve bem. Pele de velho como eu não absorve mais, não. Então, a pele do bebê é fantástica para isso. Depois é que você vai ver a diferença, porque uns têm muita comida e outros não têm. Não tem. Aí começa a desigualdade social, né? Pois, doutora Diva, vou deixar o Instagram dela aqui, Tony, por gentileza. Doutora Diva Fernandes, né? Pronto, doutora. Aí você coloca algumas coisas profissionais, né? Você vê que esse aí tem um vídeo que eu passei aí. Esse daqui? De uma mãe amamentando. Amamentando. A ressonância ressonância dinâmica em tempo real da mulher amamentando. Tá vendo as gotinhas que vai caindo? Tá aqui. Ó, as gotinhas. Rapaz, as mães precisam ver isso, viu? Eu botei aí para poder ver se consigo divulgar. Porque não é transparente o peito, aí você não vê, mas tá aí. Isso aí é real, não é uma... Isso aí é real. Não é uma... Olha o fígado da mãe subindo e descendo o pulmão, tá vendo? Olha o bebê também. E o bebê bem quietinho ali, só mamando. Perfeito. Você vê que o peito vai até o céu da boca, ali o palato mole. E as gotinhas vão caindo, e as gotinhas lá embaixo do estômago. Ó. Interessante. É isso aí. Pronto, Tony. Pois, doutora, muito obrigado. Nada. Viu? Eu agradeço muito. Espero ter ajudado alguém. Não, é esse o nosso objetivo, né? Esse é o nosso objetivo, de divulgar ao máximo. Porque, principalmente para as mães que às vezes de primeira viagem, né? Sim. Que precisam dessa informação e saber que não é uma coisa tão complicada, né? Pelo contrário. Mas o marketing é uma das coisas mais que está dando impacto no momento para a amamentação. Né? Enquanto a gente vive assim lá, procurando, etc. Tal, a indústria gasta... Pode encostar só mais um pouquinho aqui, doutor. Sim. Enquanto a gente tenta fazer essa divulgação, a indústria gasta bilhões por ano em marketing. E marketing, você sabe que o poder do marketing, sabe que os profissionais são muito bem pagos. Sim. São os melhores profissionais que são cooptados para poder participar de uma multinacional dessa. Mas aí a gente está aqui tentando né, levar um pouco de informação com segurança e credibilidade. O marketing é poderoso. A gente tem que lutar contra esse marketing, fazer um marketing do bem. Marketing do bem, né? Você vender a verdade é mais fácil. Né? Você vender a verdade é mais fácil. Doutora, muito obrigado, viu? Nada. Obrigado mesmo. Você também que nos acompanhou. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Go. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. Saúde e muita, muita paz para todos nós. E até a próxima, se Deus quiser.